Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a conclusão. Até então, a gente estava trabalhando as partes da redação fazendo associação com as competências, certo? Com as 5 competências do Enem. E vendo ali em que parte ou em que competência cada elemento da redação era avaliado e como ele era avaliado, né? Agora a gente vai trabalhar a conclusão propriamente dita. Vamos pensar o seguinte: quais são os elementos dentro de uma redação que te favorecem num texto dissertativo argumentativo que tenha uma coluna vertebral, ou seja, que seja coerente, coeso e que tenham elementos que conversam entre si e favoreçam o esclarecimento ao leitor sobre o seu ponto de vista, utilizando ali os argumentos que melhor favoreçam isso, certo? Então, vamos pensar novamente no texto dissertativo como um todo. Vamos lembrar o seguinte: introdução. Introdução é o momento em que eu exponho o meu ponto de vista sobre um determinado assunto. Logo, esse ponto de vista é entendido como a minha tese, ou alguns vão chamar de tópico frasal, tá? Eu gosto de chamar de tese. Por quê? Porque eu preciso sustentar essa minha tese, ou seja, esse meu ponto de vista, por meio de pelo menos 2 argumentos. É o que eu venho falando com vocês o tempo todo, tá? Os 2 argumentos que eu coloco na minha tese irão dar subsídios para os 2 parágrafos de desenvolvimento. Se eu quisesse uma redação com 5 parágrafos, eu estou dando um exemplo de uma redação de 4. Se eu quisesse uma redação com 5 parágrafos, eu colocaria na introdução uma tese que nela tivesse o esboço ou o início de 3 argumentos, os quais cada um deles estariam dentro de um parágrafo. Os quais seriam discutidos nos 3 parágrafos de desenvolvimento, cada um com o seu parágrafo, seguindo uma ordem em que eu expus isso na minha tese. Ou seja, a ordem que eu coloquei os meus argumentos, primeiro, segundo, terceiro, é a mesma ordem que eu vou seguir na hora de justificar, na hora de utilizar esses argumentos, ou melhor explicar esses argumentos com uma única intenção: defender o meu ponto de vista, tá? Lembrando que ponto de vista é algo mutável, ou seja, eu posso ter um ponto de vista sobre um determinado assunto e você ter outro ponto de vista sobre esse mesmo determinado assunto. Por isso, ponto. Ponto no sentido de prisma, ponto de visão, de que lado eu enxergo aquilo ali. Por isso, a necessidade de uma tese muito bem elaborada, em que eu tenha esses 2 argumentos pelo menos, e que eu possa sustentar essa minha tese explicando para o meu leitor, utilizando os meus 2 parágrafos de desenvolvimento, que seria segundo e terceiro, explicando para o leitor o porquê que eu tenho esse ponto de vista sobre esse assunto. Por que o meu ponto de vista é relevante? Ok, feito isso, desenvolvi uma tese, 2 argumentos, discuti esses argumentos, né? Sustentei a minha tese por meio desses argumentos, eu vou traçar o objetivo. Para que eu estou falando isso tudo? Por que eu estou colocando esse ponto de vista? Por que eu penso dessa forma? Para que eu estou expondo isso? Dentro da dissertação argumentativa, por isso argumentativa, eu tenho que apontar os problemas ou fazer essa relação de ponto positivo e negativo, tanto faz, porém eu venho desenvolver uma proposta de intervenção, certo? Eu venho solucionar esse problema. Ou seja, por meio dos meus argumentos, eu vou fazer um plano que seria um objetivo: solucionar um determinado problema. Então, eu mantenho sempre a mesma tese sobre o mesmo assunto nos vídeos para poder ficar fácil para vocês entenderem. Então, vamos supor, tese sobre a violência no Rio de Janeiro, minha tese. A violência no Rio de Janeiro é subsidiada pela má remuneração dos profissionais da área de segurança e descaso dos políticos em relação à sociedade. Ou seja, para mim, a violência é subsidiada por esses 2. Tem mais? Tem. Mas eu vou me prender a esses 2 para facilitar meus argumentos. Então, no primeiro parágrafo, má remuneração dos profissionais. Aí é a hora que eu escrevo. Segundo parágrafo de desenvolvimento, o descaso dos políticos. Tá, eu apontei esse problema. E para que eu falei isso?
porque eu vou solucionar esse problema por meio de quê? Então, meu objetivo é solucionar ou minimizar a violência no Rio de Janeiro, atendendo a melhor remuneração salarial dos profissionais da área de segurança e fiscalizando o descaso dos políticos em relação à sociedade. Ponto. Está montado o meu objetivo, que vai dar origem à minha proposta de intervenção, que é a conclusão, a minha competência 5. No próximo vídeo, a gente vai ver o que é uma proposta de intervenção e como a gente ampara e amarra bem essa proposta a toda essa coluna vertebral que eu fiz dentro da minha dissertação argumentativa com o planejamento anterior. Ok? Então, até lá.